Olá pessoal, olá pré-vestibulando, eu sou o professor Paulo. Estaremos trabalhando hoje assuntos importantíssimos da química. Bom, dentro da química podemos destacar vários assuntos como tabela periódica, modelos atômicos, cinética, termoquímica, orgânica, par de funções, isomeria, que são assuntos extremamente importantes que estarão dentro do seu vestibular, beleza? Bom, um assunto que estará sendo cobrado e abordado em qualquer vestibular é a parte sobre modelos atômicos. Modelos atômicos vai contar um pouquinho da história de como que surgiu essa parte da estrutura da matéria que se chama átomo. Podemos começar de muito tempo atrás, lá de Leucipo e Demócrito, há 400 anos antes de Cristo, com a primeira definição da palavra átomo. O que significa a palavra átomo? Bom, átomo significa indivisível. Significa negação e tomo significa divisão. Então, átomo significa o quê? Não divisível. Beleza? Aí, depois de muito tempo depois, veio um outro assunto, um outro cientista chamado de Dalton. Também conhecido como uma doença ou uma deficiência que certas pessoas têm, na distinção de cores, o daltonismo, beleza? Mas o que vem a ser o modelo atômico de Dalton? É a tal da bola de bilhar. O que é uma bola de bilhar? Daí todo mundo pensa assim, nossa, vou ter que ficar decorando isso? Não é simples. Todo mundo já jogou uma sinuquinha, né? Um bilhar, alguma coisa assim semelhante. O que é uma bola de bilhar? Não é uma esfera? É. Ela é oca ou ela é maciça? Maciça. Mas você pode simplesmente quebrar ela? Nós sabemos que pode, né? Mas na época não tinha experimentos ou equipamentos para você poder fazer isso. Então eles iam dividindo a matéria e chegar na menor divisão, que era o átomo, essa bola de bilhar, uma esfera maciça e indivisível. Beleza? O segundo modelo atômico é o modelo atômico de Thomson, que é o pudim de passas. O que vem a ser o pudim de passas? Mole? Bom, não dá para dar essa definição. Vamos tentar mudar essa expressão. Por quê? Por uma definição usada em vários outras regiões do Brasil, como o panetone. O que é um panetone? Bom, o panetone, na realidade, não é uma massa? É. Não tem uvas cristalizadas dentro dele? Tem. Então, isso é o modelo atômico de Thomson. O que vem a ser o modelo atômico de Thomson? A massa, que é a parte positiva, e as uvas cristalizadas são quem, na realidade? Os elétrons. Então, guarde assim. Dalton, a bola de bilhar. Beleza? Maciça, esfera e indivisível. O modelo atômico de Thomson são as cargas. Guarde essa palavra. A carga positiva, que é a massa, e a carga negativa, que é o elétron, que é o pudim de passas, que é um fluido de carga positiva mergulhada, salpicada, encrustada por quem? Por elétrons. Beleza? O terceiro modelo atômico é o modelo atômico já mais importante, que é o de Rutherford. O que vem a ser o modelo atômico de Rutherford? Mas antes de falar de Rutherford, nós temos que definir algumas expressões. Quais, por exemplo, o seu experimento. Muito importante. O que vem a ser o experimento de Rutherford? Ele pegou um elemento radiativo, que era o polônio, pode ser, que emitia a partícula alfa. Essa partícula alfa, ela atravessava uma lâmina finíssima de ouro. Onde que, ao redor desta lâmina, ele colocou uma outra lâmina fluorescente, que é de sulfeto de zinco, que ele fez o seguinte experimento. Ele pegou esse elemento polônio, que emitia a partícula alfa, e colocou sobre uma lâmina metálica, incidindo sobre essa lâmina metálica, que era de ouro. Qual era o resultado esperado? Que as partículas alfas batiam nesta lâmina e voltariam. Mas a grande surpresa, que as partículas alfas atravessavam esta lâmina de ouro. Isso quer dizer o quê? Que a matéria é formada por grandes espaços vazios. Por que grandes espaços vazios? Porque muitas partículas passavam, sem sofrer desvio algum. E algumas partículas dessas partículas alfas batiam nesta lâmina, ou se desviavam, ou batiam e voltavam. Isso quer dizer o quê? Que o átomo é formado por duas regiões. Uma muito grande, que essas partículas passavam livremente, e a outra muito pequenininha, pelo desvio dessas partículas alfas. Só que, você está desviando? Por que desvia? Se a partícula alfa é de carga positiva, e ela está se desviando dessa pequena região, essa região só pode ter carga o quê? Positiva também. Então, Rutherford fez a seguinte conclusão, que o átomo é formado por duas regiões. Quais são essas duas regiões? Uma região muito pequena que ele batizou de núcleo e uma região muito grande que ele batizou do quê? De eletrosfera. Pelo desenho, nós podemos observar isso. O desenho está dizendo que nós temos uma região muito pequenininha, que é formada pelo núcleo, que possui o que lá dentro? Os prótons
e os nêutrons, e ao redor desta pequena região, os elétrons giram ao redor deste pequeno núcleo. Então guardem, Dalton, o que era Dalton? Bola de bilhar. Thomson, o pudim de passas. E o de Rutherford, o que parece esse desenho aqui? Um sistema solar, o sistema planetário. Tá? Onde que nós temos uma região central chamada de núcleo e os elétrons giram em órbitas circulares ao redor desse núcleo. Beleza? Essa seria a expressão do modelo atômico de Rutherford. Muito importante. Beleza? Agora, dentro desse modelo, ou dentro de outros modelos que nós vamos ver na sequência, nós podemos ter algumas definições. Que definições são essas? Primeiro, como representar um elemento? Como vocês podem ver na tela, o elemento X é um elemento qualquer, certo? O A, o que é esse A em cima? É a massa do elemento. E o Z é a identidade do elemento, que é caracterizado por quem? Pelo número atômico, ou seja, o número de prótons que o elemento possui. Então guarde, ó. Só que nós podemos ter até duas representações, mas notem, o Z, que é a identidade sempre embaixo, e o A é sempre a massa, é o maior valor dos dois. Por quê? Porque no modelo atômico de Rutherford, nós vimos que o átomo é formado por três partículas fundamentais, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons e nêutrons têm massa. O elétron tem massa? Tem, mas é uma massa desprezível. É 1 sobre 1836, praticamente zero. Beleza? Praticamente, não vai dizer que é igual a zero, porque elétron tem massa? É partícula. Tudo que é partícula tem massa, beleza? Próton tem massa, elétron tem massa e nêutron tem massa, mas a massa do elétron é desprezível. Por isso que quando você for fazer a soma dos prótons e dos nêutrons, vai te dar o quê? A massa, que é sempre o maior número. Então você pode pegar um elemento qualquer da tabela periódica, já vamos entrar em tabela e ter uma definição importante, que o A é sempre o maior valor e o Z é sempre o menor valor. Agora, a diferença entre esses dois aqui vai te dar o quê? Vai te dar o número de nêutrons. Então você pode ter uma formulazinha. Qual que é esta fórmula? A, que é a massa, é igual a Z mais N. Então fica A igual a Z mais N. O que é A? Número de massa. O que é o Z? É o número de prótons. O que é o N? É o número de nêutrons. Então, essa é uma fórmula megamente importante, que você pode, desta fórmula, deduzir outras. Quais são essas outras fórmulas? Por exemplo, eu quero o número de nêutrons. Então, é só isolar. N vai ser o quê? A menos Z. Se eu quiser o número de prótons, então vai ser o quê? A menos N. Pronto. Desta forma, você pode deduzir outras. Beleza? Muito importante. Outras definições importantes, como semelhanças atômicas, podem ser lembradas e caracterizadas. Primeiro, mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons e mesmo número de massa. Tem um outro que é o mesmo número de elétrons, mas já vamos entrar nesse detalhe. Bom, o que vem a ser esse mesmo número de prótons, mesmo igual, beleza? O que é igual? Iso. Então nós podemos ter os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Beleza? Então olha só, por que eu já falei isótopos? Mesmo número de prótons, o A, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons, e os isoeletrônicos, que são os mesmos números de elétrons. Beleza? Agora, como definir cada um deles? Olha a figura. Ó, um elemento A, que é igual, se o elemento é igual, ele tem que ter o quê? O mesmo Z. Agora, ó, A, Z. Um é 28 e o outro é 30. O que é o número de cima? É a massa, então não são iguais, então ele não pode ser isóbaro. Se você fizer a diferença, e a diferença não vai dar o mesmo número de nêutrons, que é o meio, então ele não pode ser isótono. Agora, se você tem o 12 e o 12, que é o número de baixo, que é o próton, então eles têm o mesmo número de prótons, então, portanto, eles são o quê? Isótopos. O outro exemplo, mudou o elemento, porque mudou o número atômico. Então, se mudou o número atômico, mudou o elemento também, porque é a identidade do elemento. Agora, o 28 e o 28. A massa não é a mesma 28 e 28, então se é a mesma massa, ela é iso. Massa A, então ele é isóbaro. O outro exemplo, A e B é diferente, certo? 12 e 14, mas 28 e 30 também são diferentes. Tudo é diferente. Embaixo é diferente, em cima é diferente. Mas se você fizer a diferença de 28 menos 12, vai dar quanto? 16. Se você fizer a diferença de 30 menos 14, vai dar quanto? 16. O que é essa diferença? É o N. O que é o N? É o número de nêutrons. O que vem a ser o número de nêutrons? Isonêutrons. Então ele vai ser o quê? Isótonos.
Agora, outra definição e muito importante é isso aqui. O aluno tem vários problemas com carga, porque às vezes você pensa em carga e pensa no teu dia a dia. Por exemplo, ali, ó, um átomo, quando se fala a palavra átomo, é sempre um sistema eletricamente neutro. O que é um sistema eletricamente neutro? Que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Só que esse elemento pode perder elétrons ou ele pode receber elétrons, assumindo cargas. E quando ele perde ou quando ele recebe elétrons, ele se transforma no quê? Num íon. O que é um íon? É alguém que possui carga, diferente de um átomo. Átomo não tem carga, é eletricamente neutro. Agora, quando ele perde elétrons, ele se transforma em o quê? Em cátion. Aí um aluno não tem essa complicação aí? Perder. Lembra da sua conta corrente? Se você perde dinheiro, tua conta corrente fica o quê? Negativa. Aí que o aluno perde a questão. Tem que pensar o contrário. Quando perde elétron, ele se transforma num cátion e sua carga tem que ser uma carga o quê? Positiva. Beleza? Um macetinho. Olha ali, ó. O que é um cátion? Se você passar um pouquinho mais o Tzinho, ó, não aparece o sinal de mais no T? Então, o que é o sinal de mais? É porque ele perdeu elétron. Agora, quando ele recebe elétrons, ele vai virar o quê? Um ânion. E o ânion tem carga o quê? Negativa. Então, são duas cargas importantíssimas que você tem que cuidar. A carga positiva é porque perdeu elétron. A carga negativa é que ganhou elétron. Antes perde, recebe, indiferente, ele se transforma no quê? Num íon. Beleza? Guardem isso. Agora, se eu tenho espécies com o mesmo número de elétrons, o que elas são? Isoeletrônicas. Podemos ver na tela, ó. Um elemento A, B, C, note que são todos elementos diferentes, porque 10, 14 e 12 são números diferentes, então prótons diferentes. 28, 27 e 30 também são diferentes, então eles não podem ser isóbaros. Se você fizer diferença, também não vai dar o mesmo número de nêutrons, então eles não podem ser isótopos, não podem ser isóbaros e não podem ser isótonos. Agora, 28 e 12, se ele é um sistema eletricamente neutro porque você não está vendo carga nele, quantos prótons ele tem? 12. Quantos elétrons ele vai ter que ter? 12 também. Guardem. Agora o elemento B, quantos prótons ele tem? Esqueça essa carga um pouquinho aqui em cima, ó. Não tem esse 2, beleza? Então quantos prótons vocês estão vendo aqui? 14. Se não tivesse essa carga, quantos elétrons ele teria que ter? 14. Mas o que significa a carga mais? Que ele perde 2 elétrons. Então se ele tinha 14 e perdeu 2, quantos elétrons ele vai ter que ter? 12. Não é o mesmo número de elétrons do átomo A? Então se ele tem o mesmo número de elétrons, eles são o quê? Isoeletrônicos. Agora se você pegar C, o número atômico é quanto? 10. Esqueçam a carga. Quantos elétrons ele teria que ter? 10. Agora, o que significa essa carga menos 2 aqui? Essa carga menos 2 significa que ele ganhou 2 elétrons. Então, ele tinha 10. Ganhou 2, vai ficar com quanto? 12. Quantos elétrons tem o átomo A? Tem 12. Quantos elétrons tem a espécie íon B mais 2? 12. E quantos elétrons tem a espécie química C-2, que é um ânion? 12 também. 12, 12, 12. Se tem o mesmo número de elétrons, eles são o quê? Isoeletrônicos. Próximo modelo atômico é o modelo atômico de Niels Bohr. O que vem a ser o modelo atômico de Niels Bohr? Bom, na realidade ele é muito parecido com o de Rutherford. Na realidade, alguns até cientistas ou alguns livros trazem assim, modelo atômico de Rutherford-Bohr. Ou alguns apenas Bohr, beleza? Mas o que vem a ser? Bom, ele baseou-se no espectro do hidrogênio e na mecânica quântica de Planck, porque a física clássica não pode explicar mais um modelo atômico normal. Porque pensa o seguinte, na física, vocês já vão ter aula, ou já tiveram aula, vamos ver, o que acontece? Se você soltar uma bolinha, o que acontece com essa bolinha? Ela sai rolando eternamente ou ela para? Ela para. Porque segundo a física clássica, toda partícula em movimento ela tende a perder energia e parar. O modelo atômico de Rutherford não é um elétron girando ao redor do núcleo? Não é uma partícula em movimento? O que acontece com essa partícula? Teoricamente, ela teria que perder energia. E o que acontece com o núcleo que é positivo? Positivo com negativo? Ele ia atrair este elétron. E o que acontecia com a matéria? Ia desmoronar. Então não pode a física clássica explicar. Por isso que vem a mecânica quântica. Não se preocupe com isso, porque não vamos entrar em mecânica quântica em nenhum vestibular, a não ser que você vai entrar numa faculdade que tenha química, engenharia química, alguma coisa que você vai ter que estudar isso. Beleza? Mas não se preocupe com isso. Agora, dentro da definição do modelo atômico de Bohr, o que ele fez? Ele pegou o modelo atômico de Rutherford
que eram as eletrosferas, e dividiu essa eletrosfera. Em o quê? Em camadas. A figura pode dizer esta expressão, olha só, quantas são as camadas? São infinitas. Ah, mas professor, eu já vi que são até as 7 camadas. Não, as camadas são infinitas, mas para os elementos atuais e registrados numa tabela periódica, nós podemos estudar até quanto? Até a 7ª camada. Então, camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, P, Q, R, S, T e assim vai embora. Que foram designados por números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Beleza? A R vai ser qual? A 8ª camada. Beleza? Bom, dentro desse sistema do modelo atômico de Bohr, o que você tem que cuidar? A distribuição em camadas, que você pode observar que a energia das camadas aumentam quando se afasta do núcleo. Então, a camada K é a de menor energia e a camada Q é a de maior energia. Beleza? Agora, no modelo atômico de Bohr, nós podemos caracterizar o seguinte: 3 postulados. Quais são esses? O elétron está girando em uma camada, agora não é na eletrosfera, mas uma camada. Cada camada tem uma energia, só que o elétron gira nesta camada sem absorver nem liberar energia. A gente diz que ele está no seu estado estacionário. O que é um estado estacionário? Ele está girando na mesma camada com a mesma energia. Beleza? Segundo postulado, cada camada possui uma energia fixa e determinada, através de uma fórmula. Precisa saber a fórmula? Não precisa. Você precisa saber que cada camada possui uma energia. O terceiro postulado de Bohr é um dos mais importantes, que ele caracteriza o salto quântico. O que vem a ser um salto quântico? É o elétron sair de uma camada menos energética, K, por exemplo, para uma camada mais energética, por exemplo, a M, a N e assim por diante, mais afastado do núcleo. O desenho pode nos mostrar isto, ó. O núcleo e a eletrosfera. Então, o elétron está girando na primeira camada, por exemplo, uma camada de menor energia, ok? E ele recebe energia externa e salta para uma camada mais distante. Pode ser para a camada 2, para a camada 3, para a camada 4. Tem um limite? Tem, certo? Quanto que é esse limite? Não sei. Cada elemento tem a sua própria definição. Agora, se o elemento saltar da camada 1 e for para a camada 2, ao retornar, porque ele não pode ficar numa camada de maior energia eternamente, ele tende a voltar. E quando ele volta, ele emite o quê? Uma certa luz, uma certa energia, um certo comprimento de onda, um fóton, beleza? Se ele está na camada 1 e saltar, por exemplo, para a camada 3, ele tende a ficar nessa camada mais energética? Não, ele tende a voltar. E quando ele volta, o que acontece? Ele libera energia, só que na outra forma de luz, um outro comprimento de onda. Se ele estava na camada 1 e saltar para a camada 4, por exemplo, o salto é maior, certo? Mas quando ele retornar, ele vai emitir um outro comprimento de onda diferente dos anteriores e com uma energia diferente também. Então, cada salto quântico caracteriza um elemento. Então, você pode ter o elemento ser identificado por 2 vias. Uma pelo número atômico, que é a identidade dele, que é o número de prótons, e outro pelo espectro. O que é um espectro? São essas cores que esse desenho está nos indicando, que cada salto indica uma cor, e isto vai dar um registro, e esse registro a gente chama do quê? De espectro, que é a identidade do elemento também. Não existe nenhum elemento na face da Terra, do universo, que tenha o mesmo espectro. O hidrogênio tem um, o hélio tem outro, o criptônio tem outro, cada um tem a sua identidade. Beleza? Bom, o diagrama de Linus-Pauling é uma ferramenta extremamente importante dentro da química. Ela te dá a expressão da camada, do subnível. Por quê? Dentro de cada camada tem uma certa quantidade de elétrons. Só que esses elétrons não estão distribuídos ao acaso. Eles estão dentro de subníveis de energia. Quais são os subníveis de energia? O S, o P, o D e o F. Tem o G? Tem o G. E assim por diante, vai na sequência, é como as camadas. Tem a K, L, M, N, O, P, Q, R, S e assim por diante. São infinitos, beleza? Só que cada um tem um nível de energia, uma quantidade de energia, beleza? Então, existem as camadas e existem os subníveis, joia? Agora, Linus Pauling, ele organizou essa distribuição eletrônica, colocando num diagrama. Então, pense comigo agora, o diagrama ele é formado por camadas e por subníveis. Dentro de cada subnível existe um número de elétrons. Quais são esses elétrons? O S vale 2, o P vale 6, o D vale 10 e o F vale 14. Beleza? Guardem isso. Agora, a camada tem uma quantidade de elétrons. A camada K tem 2,
a camada L tem 8, a M tem 18 e assim na sequência. Só que calma lá, é assim, 2, 8, 18, 32, repete o 32 e volta até o 2, beleza? Até a oitava camada. Vamos aumentar um pouquinho. Então fica 2, 8, 18, 32. Agora repete, 32, volta, 18, 8 e o 2. Essas são as quantidades de elétrons que tem dentro de cada camada. Joia? Agora você tem que distribuir esses elétrons dentro dos subníveis. O S não era 2? 6, 10 e F 14. Joia? Então como é que fica o diagrama de Linus Pauling? Se você observar, olha ali, ó, a primeira camada tem 2 elétrons. Qual é o subnível que tem 2 elétrons? O S. Então na primeira camada é um S. A segunda camada, que é a L, tem quantos elétrons? Tem 8. Quais são os subníveis que somados na sequência vão dar 8 elétrons? O S e o P, porque o S tem 2 e o P tem 6. Então 2 mais 6, 8. 18, SPD, o F, né, SPDF, e assim por diante. Notem, ó, SPDF, repete o F e volta até o S. Entenderam? Então o diagrama de Linus Pauling é fácil de se montar. Você, a cada camada, aumenta um subnível. Ó, na primeira camada tem um subnível, na segunda camada tem 2 subníveis, na terceira tem 3, na quarta tem 4. Só que repete, na quinta tem 4, na sexta tem 3, na sétima tem 2 e na oitava tem 1. Agora, como é que funciona a distribuição de Linus Pauling? Na ordem crescente de energia. Então, você começa de trás para frente, sempre na diagonal, começando em 1s2, volta, 2s2, volta, 2p6, 3s2, volta, 3p6, 4s2, volta, 3d10, 4p6, 5s2, volta, 4d10, 5p6, 6s2 e assim sucessivamente. Beleza? Só que no diagrama de Linus Pauling tem um problema. Qual é este problema? É você identificar quem que é o subnível de maior energia e quem que é a camada de valência. Aí o aluno tem sérios problemas. Vamos ver? Aqui nós temos uma distribuição eletrônica do ferro, Fe26. O que é o 26? É o número de prótons. É um átomo eletricamente neutro, Z igual a 26. Número de elétrons, 26. Então, pelo diagrama de Linus Pauling, em ordem crescente de energia, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Se você somar todos esses elétrons, você vai ter quantos elétrons? 26, que é o mesmo número de prótons. Agora, o que é camada de valência e o que é subnível mais energético? Guardem assim. Subnível mais energético, dentro do diagrama de Linus Pauling, é o último. Aonde parou? Você fez a distribuição, blá, 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 aonde parou o último é o subnível mais energético. Agora, a camada de valência não é sempre o último. Camada de valência é o maior númerozão. Olha na telinha ali, ó. O 4s2, o 4 não é o maior númerozão de toda essa configuração, então o que ele vai ser? A camada de valência. O último não foi o 3d6, então quem que é o 3d6? É o subnível mais energético. Então, camada de valência é o conjunto do maior númerozão de toda a configuração. Beleza? E subnível mais energético é sempre o último. Beleza? Guardem isso. Extremamente importante. Bom, o que nós podemos agora, dentro do diagrama de Linus Pauling, entender um pouquinho melhor o átomo, são os números quânticos. O que vem a ser o número quântico? Os números quânticos identificam a posição ou a máxima probabilidade de encontrar um elétron dentro de um elemento. Então, existe o N, que é o número quântico principal, existe o L, que é o número quântico secundário, o ML, que é o número quântico magnético, e o MS, que é o número quântico spin. O que caracterizar o elemento? Como caracterizar o elemento? Como entender um elemento químico, a sua eletrosfera? Através dos números quânticos. O número quântico principal é representado por uma letra, o N, que é o nível. Nível, mesma coisa que camadas. Então, quais são as camadas? K, L, M, N, O, P, Q. Então, para o K, o N vale 1, para o L, o N vale 2 e assim sucessivamente. Já o segundo número quântico é o número quântico secundário. O que vem a ser o número quântico secundário? É o subnível. Os subníveis quais são? O S, o P, o D e o F. Só que para cada uma dessas letras existe o subnível, ou seja, o número quântico secundário, que é o L, e para cada uma destas letras nós temos um número. O L vale para o S 0, para o P vale 1, para o D vale 2 e para o F vale 3. Beleza? Já vamos representar isso num esqueminha fechado. Beleza? O terceiro número quântico é o terceiro número quântico magnético. O que vem a ser o número quântico magnético? Aí que vem a parte complicada da matéria. É o orbital.
Nossa, o que é um orbital? É uma região no espaço de máxima probabilidade de encontrar um elétron. Como que a gente representa um orbital? Através de desenhos, através de uma geometria. Quais são essas geometrias? Nós podemos observar que o S ele é esférico e o P é na forma de halteres, ou a gente também pode conhecer como duplo ovoide. Então guardem aí, ó, o S é esférico e o P é em halteres. Mas professor, e o D e o F? A nível de segundo grau, o D e o F não são estudados, devido às suas formas geométricas serem muito complexas. Beleza? Agora, esses desenhos vão ficar representando? Agora não. Esse desenho, que é o S esférico e o P halteres, a gente vai substituir por quadradinhos. Quais são esses quadradinhos? O S, quantos elétrons no máximo eu posso colocar? 2. Só que dentro de cada quadradinho, que é um orbital, certo? Guardem isso. Quantos elétrons eu posso colocar aqui dentro? 2. Então, em cada orbital, o número máximo de elétrons que você pode colocar são 2, de sentidos opostos. Já vamos ver isto. Então, ó, o P são quantos elétrons? São 6. Então, se cada quadradinho cabe em 2, então, cada quadradinho cabe em 2, 2, 2, um total de quanto? 6. O D são quantos quadradinhos? São 5, porque o número máximo de elétrons são quantos? São 10. 10 dividido por 2 vai dar quantos quadradinhos? 5. O F são quantos? 14. Então, quantos quadradinhos vão ter? 7. Beleza? Então, essa seria a disposição dos orbitais. Em vez de a gente ficar fazendo desenho, nós usamos esses quadradinhos. Agora, dentro de cada quadradinho, quantos elétrons? 2, de sentidos opostos. Mas nós temos uma regra para poder distribuir esses elementos, que é a regra de Hund. Como é que diz a regra de Hund? Você vai ter que distribuir os elétrons. No S fica fácil, eu coloco um para cima e o outro vai ser o quê? Para baixo. No P, primeiro você coloca um elétron no primeiro quadrado, depois no segundo, depois no terceiro, deixando todos no mesmo sentido. Depois que você fez o preenchimento até o final, você volta e coloca o segundo, só que de sentido o quê? Oposto. Beleza? No D, como é que ficaria no D? Um primeiro para cima ou para baixo, tanto faz. Vamos colocar primeiro para cima. Um para cima, um para cima, um para cima, um para cima, um para cima. Coloquei quantos? 5, todos para cima. Agora eu preciso colocar mais elétrons. Então você volta no primeiro orbital e coloca o próximo elétron, só que de sentido o quê? Oposto. Beleza? Agora, quarto número quântico é o número quântico spin. O que vem a ser o número quântico spin? É a rotação do elétron. O elétron tem duas rotações, a horária e a anti-horária, que nós vamos dar números. Ou ele vale mais meio, ou ele vale menos meio, que são os sentidos que eu acabei de falar para vocês. Ou ele coloca para cima, ou ele coloca para baixo. Para cima pode ser mais ou menos meio, é tudo uma convenção, não precisa se preocupar muito com isso não, certo? E o elétron pode ter esses dois valores, ou mais meio, ou menos meio, beleza? Vamos ver um exemplozinho aqui, ó. O bromo 35, opa, o que é esse 35? É o número de prótons, então é o Z, faz a distribuição eletrônica normal, né, do elemento, até quanto? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3e10, 4p5. Se você fizer a distribuição até 4p5, você vai distribuir 35 elétrons, beleza? Agora, para determinar os números quânticos, você pega quem? O elétron mais energético. Quem que é o elétron mais energético? É o último. Quem que é o último? O subnível de maior energia. Beleza? Quem que é? É o 4p5. Então, o 4p5, o que é esse número grandão na frente? É a camada, é o nível. Quem que representa o nível? O N. Então, quanto que vale o N? 4. O L é o subnível. Quem que é o subnível? O S, o P, o D e o F. Nesse exemplo, nós temos quem? O P. O L para o S valia 0. Para o P, o L vale quanto? Vale 1. O ml é a posição do elétron de diferenciação. Onde que o elétron de diferenciação vai parar? Só que para isso nós temos que montar os orbitais. O P são quantos orbitais? São 3. São 3 quadradinhos, como vocês estão vendo ali, ó. Certo? Que vai valer de quanto? De menos 1 até mais 1. O que é esse de menos 1 até mais 1? São as posições de máxima probabilidade de encontrar o elétron. Beleza? Então, ó, se você distribuir os 5 elétrons que nós temos no subnível mais energético do átomo de bromo, então, ó, coloquei o primeiro para cima, que está em preto, o segundo para cima, que está em preto, o terceiro para cima, que está em preto. Como eu já preenchi, deixando eles semi-preenchidos, você vai ter que voltar e colocar o segundo de sentido o quê? Sentido oposto. Então, tá para baixo. Tá para baixo. Ó, eram 3 para cima, o quarto e o quinto. Opa, não são 5 elétrons que eu preciso colocar? Esse laranja não é o quinto elétron que eu coloquei? Sim. Em que orbital, que quadrado que ele parou?
No zero. Então o número quântico magnético dele vale quanto? Vale zero. E o spin, professor? Esse que é o problema. Se não tiver nenhuma observação na tua questão, o teu spin pode ser qualquer valor. Qualquer valor? Não, mais meio ou menos meio. Certo? Só podem ser dois valores. Como eu coloquei ali, ó, no exemplo, mais ou menos meio, porque eu não tenho nenhuma observação. Agora, se ele colocasse uma observação inicial, você poderia ter esse resultado final como sendo ou mais meio ou menos meio. Beleza? Outro assunto importantíssimo para o seu vestibular é a tabela periódica. Bom, tabela periódica, o que nós temos que entender da tabela periódica? Como a figura pode mostrar, a tabela periódica ela é formada por 18 colunas e 7 linhas. Opa, o que são as 7 linhas? São as camadas. O que são essas 18 colunas? As famílias ou um grupo. Podemos observar também que cada coluninha é uma família ou um grupo. E cada linhazinha é o quê? É um período, que vai do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se tiver o oitavo e assim por diante, que é a tabela periódica mais moderna. E lá embaixo nós temos duas linhas. Quem são essas duas linhas aqui? A série dos lactanídeos e actinídeos. Beleza? Agora, tabela periódica não tem muito o que conversar. É entender um pouquinho do seu desenho. A tabela periódica também pode ser distribuída assim, ó. Olha que bacaninha, ó. A primeira coluna e a segunda coluna. Beleza? Se você fizer a distribuição eletrônica de qualquer elemento que está em laranja aqui, eles vão terminar em S. Se você observar um pouquinho mais, eu coloquei assim, ó, S1 e S2. O que é S1 e S2? Quando a distribuição eletrônica de Linus Pauling terminar em S1, de que família que ele vai ser? 1A, que é o grupo 1A da tabela periódica. Se ela terminar em S2, cuidado com o hélio, que está aqui em cima da sua parte superior direita. A distribuição eletrônica também é S2, mas ele não é um metal alcalino terroso, ele é um gás nobre. Então, ó, gravem assim, rápido. S1, 1A, S2, 2A. A outra parte da tabela periódica é a parte em verde, termina em P. Opa, não sei se vocês já observaram os 4 subníveis, ó, S, P, D e F. Certo? Então, a distribuição eletrônica de Pauling é importante aqui. Então, o S pode ser S1, S2, família 1A, 2A. O P não é P1, P2, P3, P4, P5 e P6? Então, ó, P1, família 3A, P2, família 4A. Opa! Perceberam que P1 para 3 são 2? P3 mais 2 vai dar 5? Então, sempre que terminar a configuração de Pauling em P, o que se faz? Soma 2. Então, ó, terminou em P1, 3A. Terminou em P2, 4A. Terminou em P3, 5A. Terminou em P4, 6A. Terminou em P5, 7A. E terminou em P6, 8A. O D, que é a parte central da tabela, é um pouquinho mais complicado. Já vou colocar num outro slide para vocês. O D vai de D1 até D10, que são os elementos da família B da tabela periódica. Então, ó, família A, que são as 2 primeiras colunas e as 6 últimas colunas, e a família B, que é a parte central. Ok? Agora, o F são as 2 séries dos lactanídeos lá embaixo. Lactanídeos e actinídeos. Beleza? Agora, o que são elementos representativos? São os elementos da família A da tabela periódica, que terminam em o quê? Em S ou P. Ok? E os elementos de transição são os elementos da parte central e as 2 linhas lá de baixo, os lactanídeos e actinídeos. Então, metal de transição, a parte central e a parte inferior. Beleza? Agora, os de transição, você tem que usar esse esquema aqui, ó. Então, ó, os de transição começam assim, em 3B, guardem isso, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B e 2B. Por que tem 3 colunas 8B? Porque os elementos estão distribuídos em propriedades semelhantes. Então, se você tivesse uma única coluninha, ficaria uma coluna muito grande. Então, eles distribuiriam essa coluna em 3 famílias 8B. Agora, não é terminado em D? É. Então, vai de D1 até D10. Então, quando termina em D1, vai ser 3B. Termina em D2, 4B. E assim por diante. Cuidado nesses 2 últimos, ó. Quando termina em D9, vai ser 1B. Quando termina em D10, vai ser 2B. Então, a parte central é um pouquinho mais complicadinha, mas esse esqueminha aqui resolve o seu problema. Um exemplo, olha aí, ó, o ferro, certo? O ferro, número atômico 26. Se você fizer a distribuição eletrônica para 26, vai terminar em 3D6. Para quem que você determina a família? Para o último. Opa, terminou em D. Pode ser família A? Não pode, porque a família A só pode terminar em S
ou P. Como terminou em D, só pode ser de família B. Como você pode ver no esquema anterior, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B, que vai de D1 até D10. Não terminou em D6, é só você olhar o D6, que vai dar de que família? 8B. Então, o elemento pertence à família 8B. E o que é esse quarto período? O período é a camada, o maior nível de toda a configuração. Não é o numerozão? Quem que é o maior numerozão de toda essa configuração? É o 4. Então, esse elemento está na família 8B da tabela periódica, metal de transição e do quarto período. Beleza? Então, a disposição é muito simples. Voltando um pouco lá nos elementos representativos, quando a configuração eletrônica terminar em NS1, S1, família o quê? 1A. Os elementos da família 1A são chamados do quê? Metais alcalinos. Quando terminar a configuração em NS2, com exceção do hélio, são os metais alcalinos terrosos. Beleza? Quando for terminar em P, já é a família A também, mas é o outro lado da tabela periódica, que pode ser 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. 3A, família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio. Agora, a família 6, 7 e 8 são as mais importantes. A família 6A, que termina em P4, são os calcogênios, e a família 7A, que termina em P5, os halogênios. Os gases nobres, a última coluninha, que pode terminar em S2, que é o hélio, cuidado, e P6, as demais linhas, que são os gases nobres. Beleza? Dentro da tabela periódica, não podemos esquecer das suas propriedades. Quais são as propriedades? Raio, potencial, afinidade, eletronegatividade e assim por diante. Tem várias. Vamos aqui dar uma pincelada em algumas delas. A primeira, a mais importante de todas, raio. O que é o raio? O raio atômico é a distância do núcleo até a eletrosfera, até a camada de valência, que pode assumir a seguinte variação. Na tabela periódica, ela varia da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ou seja, o elemento de maior raio é o frâncio e de menor raio é o hélio. A segunda propriedade periódica importante é o potencial de ionização. O que vem a ser potencial de ionização? É a energia necessária para arrancar um elétron. Aonde que você consegue arrancar o elétron? Aplicando energia. Agora, onde que é mais difícil arrancar? Quando o raio é menor, quando a atração é menor. Então, quem é que vai ter o maior potencial de ionização? É aquele que tem o menor raio. Quem é? O hélio. Beleza? Você pode observar na tela, ó. O raio não era para o frâncio de maior? E o hélio não seria o menor? Então, o hélio tem o menor raio, maior atração, mais difícil de arrancar o elétron. Portanto, mais energia você tem que fornecer. Por isso que varia da esquerda para a direita e de baixo para cima. Outra propriedade importante é a afinidade eletrônica. O que é afinidade eletrônica? É receber o elétron. Opa, quem tem afinidade por elétrons? Os não metais, com exceção do hélio. Se você olhar no esqueminha, ó, o hélio e os gases nobres, eles não têm afinidade eletrônica. E a variação é a mesma do potencial de ionização, só que excluindo os gases nobres, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Outra propriedade também importante é a eletronegatividade. O que vem a ser eletronegatividade? Atração pelo elétron. Beleza? Como é que varia? Igual a eletroafinidade. Varia da esquerda para a direita e de baixo para cima, sendo o elemento flúor o elemento de maior eletronegatividade. Beleza? Outra propriedade, a eletropositividade. Bom, eletropositividade não é o contrário da eletronegatividade? Pronto, sabe uma, sabe a outra. Ou caráter metálico também pode ser chamada de eletropositividade. Como é que varia lá? Ó? É o contrário. A eletronegatividade não varia lá para o flúor? Então a eletropositividade varia para quem? Lá para o frâncio. Não é a mesma posição do raio, beleza? Outra propriedade, densidade. Densidade já foge um pouco dos nossos critérios aí. Varia das extremidades para o centro e de cima para baixo, como você pode observar na tela. Ou seja, a região central, que são dos metais de transição, são as posições de maior densidade. Bom, nessa aula de hoje vimos dois assuntos importantíssimos. Modelo atômico e tabela periódica. Assuntos extremamente importantes que sempre estarão sendo abordados no seu vestibular. Beleza, galera? Até a próxima!